Olá, camaradas do segundo ano do Colégio Prax Flamboyant, professor Daniel Ferreira aqui, um dos seus professores de Física. E nessa aula de hoje, na primeira aula de hoje, a gente vai fazer a correção dos exercícios. Vai ser mais ou menos nesse estilo, tá bom? Sempre 2 vídeos. Um deles de correção de exercícios que foram passados anteriormente. E o segundo vídeo com aula teórica, com exemplos e etc. E no final do segundo vídeo sempre ficam exercícios que serão corrigidos posteriormente. Isso durante toda a quarentena, durante a pandemia, tá bom? Uma recomendação que eu faço é que vocês assistam as aulas no horário normal de aula, para você ter uma rotina boa e tal, para você não desacostumar, e aproveita esse tempo para estudar. Você que está no segundo ano, vai se preparar para o Enem, vestibulares. Se você já está fazendo isso, tudo bem. Uma dica que eu dou se você gosta, toma café que ajuda. Então vamos à nossa aula. A gente vai corrigir exercícios a respeito de trabalho e potencial elétrico. A aula teórica a respeito desse conteúdo foi a aula disponibilizada para vocês do professor do Portal Pitágoras, tá bom? Eu assisti a aula é muito boa, lá contempla todas as equações que são necessárias para resolver esses exercícios que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então a aula teórica disso foi dada novamente, informando lá pelo professor do Portal Pitágoras. Então vamos à nossa aula. Os exercícios, para você acompanhar aí pelo seu material, são do capítulo de trabalho e potencial elétrico, os exercícios de fixação do 1 ao 5. Eram as atividades que tinham ficado aí para trás, e é isso exatamente que a gente vai corrigir, tá bom? Então a primeira questão diz assim, é uma questão da Unifesp que foi adaptada, de 2006. Diz assim, na figura, essa aqui, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais. Vocês assistiram a aula lá do professor. Superfícies equipotenciais, elas estão a uma certa distância por exemplo, de uma carga que você está considerando. A gente fez isso nos simuladores. Quando eu mostrei o simulador de campo elétrico lá na sala de vocês, dava para mostrar, projetei lá na parede, dava para mostrar também as equipotenciais. Linhas equipotenciais são aquelas onde o potencial vale o mesmo, tá bom? Significa que em cima dessa linha aqui, ela vai estar sempre a mesma distância da carga que gerou o campo e o potencial em volta dela. Então, como ela está sempre a mesma distância, que são círculos concêntricos, em cima dessa linha o potencial sempre tem o mesmo valor, por isso que são chamadas de linhas equipotenciais ou superfícies equipotenciais, se você preferir, tá bom? Então ali você tem as linhas tracejadas, que são essas em azul aí, são superfícies equipotenciais de um campo elétrico. As linhas cheias, que são essas em vermelho, linha 1, que vai daqui até aqui, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5 representam 5 possíveis trajetórias de uma carga, de uma partícula de carga Q positiva, que são realizadas entre 2 pontos dessas superfícies e que estão sob a ação de uma força elétrica que foi gerada por esse campo. Então aqui você tem movimentos de cargas positivas. Vamos ver o que ele pergunta. Diz assim, a trajetória em que o trabalho é maior em módulo é. Então você tem que descobrir onde o trabalho é maior, em qual caminho desse aqui é realizado o maior trabalho, tá bom? Então vamos à solução. De novo a minha letra, não tem como fugir dela. Eu desenhei novamente aqui a situação para poder responder. E para ficar mais fácil eu dei nomes aqui. Para a superfície mais externa, para a superfície equipotencial mais externa eu chamei de X, a do meio eu chamei de Y, e a mais interna eu chamei de Z, tá bom? E aqui estão representadas os caminhos possíveis, lembrando que essa carga é positiva. O que você precisava e o que você precisa saber para resolver esse tipo de exercício? Primeiro, o que é um potencial elétrico, o que são linhas equipotenciais, senão você não resolve. E como ele pede uma relação entre trabalho, e você tem linhas equipotenciais e uma carga, você precisa saber qual a relação entre potencial elétrico, trabalho realizado para mover essa carga dentro do campo e o valor da carga. A relação é justamente essa. Campo
potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico pode ser escrito como trabalho realizado, por exemplo, a diferença de potencial entre x e y é igual ao trabalho realizado para levar a carga de x a y, dividido pela carga, por unidade de carga, tá bom? Essa expressão está lá no livro de vocês e o professor do Portal Pitágoras tratou dela também lá na aula dele. O que rola? Ele pediu para você descobrir onde vai ser realizado o maior trabalho, tá bom? Então, você precisa isolar o trabalho aqui, que é o que você quer analisar. Se eu quero isolar o trabalho, a carga está dividindo, vai passar multiplicando. É o que rolou aqui. Então, trabalho para levar uma carga de um ponto x até um ponto y, nesse caso são as superfícies equipotenciais, é igual a carga vezes o potencial naquele intervalo, que você está considerando de x a y, por exemplo. Então, está aqui a equação que você precisa utilizar para fazer a análise. Logo, o que vai acontecer? Já que essa carga, ele falou que a carga é a mesma em todos os caminhos. Você tem uma carguinha positiva de mesmo valor nos 5 caminhos. Então, você pode concluir que se a carga é a mesma, o trabalho será maior onde o potencial for maior. Se você tem uma constante aqui, esse trabalho só pode aumentar quando esse número aumentar, já que esse é constante, certo? Então, logo, quem possuir uma maior diferença de potencial terá o maior trabalho. Vamos fazer a análise. Vamos analisar por caminho e descobrir qual é o maior potencial. Então, no caminho 1, a carguinha anda em cima da superfície equipotencial y e salta da superfície y para x. Então, você tem uma diferença de potencial de y para x. Eu chamei de DDP, diferença de potencial de y para x, certo? É a diferença de potencial em y menos a em x. Seria esse valor aqui que eu não sei, ele não deu dados. Mas o salto seria daqui para cá, certo? Caminho 2, vamos analisar o caminho 2. Então, aqui você tem um certo valor. Vamos analisar o caminho 2. Caminho 2, o que acontece? A carga sai um pouquinho e volta de novo para o mesmo potencial. Significa que a diferença, ela não saiu do potencial, certo? Você precisa só do ponto final inicial. Ocorre que ela foi e voltou para o mesmo potencial. Ela tentou ir ali fora e voltou para o mesmo potencial. Significa que a diferença é o y onde ela estava menos o próprio y, que é onde ela parou. Então, a diferença de potencial aqui, no caso, perdão, é a número 2. Isso. Mas é justamente a mesma coisa. Ela sai da curva y e continua na curva y, certo? Significa que não variou esse potencial, ela continuou no potencial. A diferença de potencial era o potencial que ela estava e ela se manteve, depois de andar um pouquinho, no mesmo potencial, sem mudar de curva. Então, a diferença é 0. Caso 3. Caso 3, ocorreu a mesma coisa que o caso 2. Ela anda só na superfície equipotencial x, sem mudar de superfície equipotencial. Ela não saltou, tá bom? Então, significa que o potencial em x menos o potencial em x, que é para onde a carga foi novamente, vai dar 0, já que v de x é igual a v de x. Caminho de número 4. A carguinha está ali na equipotencial y e salta, dá uma voltinha e salta para a equipotencial z. Então, você tem que a diferença de potencial v de y menos v de z é uma v de y z, tá bom? Uma DDP aqui. Beleza, então aqui no caminho 1 e no caminho 4 você tem dois caminhos que foram, duas diferenças de potenciais que foram oriundas do salto entre um caminho e outro. Caminho de número 5. O que acontece no 5? A carguinha salta da diferença de potencial z até a diferença de potencial x, certo? Então a diferença de potencial é onde ele estava menos onde ele parou, que está justamente aqui. Ocorre agora que você tem que descobrir, já que o caminho 2 e no caminho 3 a diferença de potencial deu 0, você tem que descobrir qual dessas que não foi 0 é maior. Como é que você faz isso? Olhando qual foi o maior salto, tá bom? Todas as outras, tanto o caminho 1 quanto o caminho 4, saltaram apenas de uma superfície para outra. Agora, no caso número 5, ela salta duas superfícies equipotenciais, tá bom? Então, isso significa que a diferença de potencial de Zx é maior do que a Yx, que é esse caso aqui, e a de Zx, de novo, do caminho 5, é maior do que a YZ do caminho 4.
porque ela saltou duas superfícies, tá bom? Então, logo, como a diferença de potencial do caminho de número 5 é maior, ele vai ser o número que multiplicado pela carga vai dar o maior trabalho. Logo, a resposta é caminho de número 5. Letra E é a opção correta, tá bom? É uma questão de análise muito mais qualitativa, mais teórica do que propriamente pragmática. Número 2, questão da UFLA de Minas Gerais. Diz assim, o diagrama do potencial elétrico V versus a distância da carga elétrica pontiforme Q no vácuo é mostrado a seguir. Então esse é o gráfico, o potencial cai com 1 sobre R, se você se lembrar, com o inverso do quadrado, com o inverso da distância, não o inverso do quadrado. O gráfico é mais deitadinho do que o gráfico do campo elétrico pela distância. Beleza, você sabe que a constante de permissividade elétrica do vácuo vale 9, K0 vale 9,0 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aí a pergunta é, pode-se afirmar que o valor da carga Q ele quer descobrir qual é o valor da carga. Como é que faz isso? Para descobrir, eu reproduzi aqui o desenho, para descobrir o valor da carga, você precisa de uma equação que relacione potencial elétrico, distância e carga, certo? E a constante que ele te deu. E a equação do potencial elétrico é justamente essa. O potencial elétrico pode ser escrito como a constante de permissividade elétrica do meio, a carga geradora do campo que resultou no potencial dividido pela distância de pontos que você escolhe dessa carga, tá bom? O gráfico me dá duas informações. Para uma distância de 3 centímetros, ele me diz que o potencial vale 30 volts. Você anota esses dados aqui. Quais os dados que você tem? A constante que ele me deu. Você sabe que para uma distância de 3 centímetros, que eu converti aqui para metro, 3 centímetros dividido por 100, 0,03 metros. Então, para uma distância de 0,03 metros, o potencial vale 30 volts. Tá aí os dados que você precisa. Você tem a constante, tem o potencial e tem a distância. Basta isolar a carga, que é o que você quer encontrar. Como é que faz isso? Matemática. Então, você quer isolar o quê? Primeira coisa, o R está dividindo, passa multiplicando. Foi o que rolou aqui. O K0 está multiplicando, passou dividindo e você tem finalmente isolado a sua carga. Basta agora substituir os valores e responder. Quanto que vale R? Lembrando que tem que estar no Sistema Internacional de Unidades, 0,03 metros, vezes a voltagem ou o potencial elétrico, 30 volts, dividido pelo K0, 9,0 vezes 10 a nona. Uma dica, para resolver esse tipo de coisa, é escrever em potências de 10, já que você lá no Enem não pode usar calculadora, nas provas não pode usar calculadora, escreve em potência de 10. Como é que eu escrevo 0,03 metros? Como 3 vezes 10 a menos 2. Se você está ruim com potência de 10, dá uma revisada. Então isso vezes 30, dividido por 9 vezes 10 a nona. O 30 pode ser escrito como 3 vezes 10 elevado a 1, certo? Aí ficaria assim, ficaria 3 vezes 3, que é 9, e 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 1, conserva a base, somos expoentes, ia ficar menos 2 mais 1, que dá menos 1, certo? Então basta dividir, 9 dividido por 9 dá 1, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 1, menos 9, que vai dar menos 10, certo? Só que aí lá no livro ele escreveu de uma forma diferente. Então a resposta correta está ajustada. Ele só deslocou aqui. Eu desloco a vírgula aqui para frente e como aqui é negativo, eu desloco o número para cima. Então aumenta para menos 9, porque menos 9 é maior que menos 10, certo? Então esse número aqui é exatamente igual a esse, só ajustado a potência. Então significa que a sua resposta lá, portanto, esses 3 pontinhos significa portanto, é igual a 0,1 vezes 10 a menos 9 coulombs. É o valor da carga para essa condição que foi dada aqui, tá bom? Então a opção correta, 0, deu positivo, letra D, tá bom? Questão de número 3, questão da FMTM de Minas Gerais. Diz assim, na figura estão representadas 3 cargas elétricas pontuais, Q1 positiva maior do que 0, Q2 menor do que 0 e Q3 também menor do que 0. Uma positiva, duas negativas e ali tem um ponto P. Elas estão isoladas e imersas no vácuo. Por quê? Para evitar a fadiga.
porque senão você precisa considerar a permissividade elétrica do meio, então a gente considera que é no vácuo, porque a gente sabe quanto vale o K0. E você tem também ali um ponto P, bem no centro. Ele diz assim, o potencial elétrico no ponto P criado pelas 3 cargas será, é uma questão de natureza teórica. Letra A. O potencial elétrico no ponto P criado pelas 3 cargas elétricas é calculado somando-se algebricamente os potenciais elétricos divididos às cargas Q1, Q2 e Q3. A resposta correta é essa, eu vou mostrar por quê. O que rola? Como é que você faz esse tipo de exercício? Eu brinco geralmente que você é físico se você sabe desenhar, ler e desenhar. Então sempre desenha, não precisa desenhar bem não. Sempre desenha o indústria, se você puder. Geralmente com o tempo você faz isso de maneira bem rápida. Você tem que treinar isso para o Enem também, certo? Então reproduz aqui o desenho, você sabe, pega as informações, você sabe que a carga 1 é positiva e as outras duas são negativas. E você quer descobrir o potencial no ponto P. Se você recorrer à aula lá do professor do Portal Pitágoras, você vai descobrir que o potencial de um conjunto de cargas pontuais é justamente a soma dos potenciais que cada uma vai gerar ali, tá bom? Então basta você somar o potencial gerado por 1, gerado por 2, gerado por 3. Basta saber isso aqui, ó. Se o exercício pedisse para resolver e encontrar uma expressão para o potencial, seria assim, ó. Você escreveria o potencial, a expressão potencial é essa. Você teria que ter essas distâncias aqui ao ponto P. Se o ponto P estiver equidistante das 3 cargas, chama de R aqui, foi o que eu escrevi. Aí você pode escrever o potencial da carga 1, o potencial da carga 2, que é negativo, e da carga 3, que é negativo. Soma todos ali, somando todos e resolvendo, você pode pôr em evidência K0 e R, você vai ficar com K0 sobre R, que multiplica Q1 menos Q2 menos Q3. Esse seria o valor do potencial no ponto P se você precisasse calcular, mas ele é justamente a soma algébrica dos potenciais gerados por cada carga, portanto a letra A, tá bom? Questão de número 4, exercício de fixação da Mackenzie de São Paulo, questão de 2007. Diz assim, uma partícula de massa de 2 gramas, a massa da partícula, é eletrizada com a carga positiva de 20 microcoulombs, é abandonada do repouso no ponto A, aqui na figura, e de um campo elétrico uniforme, aqui você tem uma região de linhas de campo elétrico uniforme, cujo potencial elétrico aqui vale 250 volts. Essa partícula adquire um movimento e se choca ali no ponto B, pá, certo? Com anteparo rígido fixo a 80 centímetros de ar, então a distância daqui até aqui é 80 centímetros. O potencial elétrico no ponto B é menor, vale 50 volts. Ponto. O choque entre a partícula e o anteparo tem um coeficiente de restituição igual a 0,8 ou 0,80. Então o coeficiente de restituição que vai fazer com que a partícula volte tem esse valor aqui. Então, ponto. A distância do anteparo em que essa partícula vai parar será. Então ele está perguntando assim, a partícula foi com uma certa velocidade, bateu no anteparo e voltou. Ele quer saber a distância que a partícula vai parar do anteparo, certo? Como é que faz isso? Primeiro tem outra informação aqui, ó. Coeficiente de restituição, ele está me dando a definição. O que é um coeficiente de restituição? É a velocidade de retorno dividido pela velocidade de impacto. Então significa que a gente vai ter que descobrir essas duas velocidades para poder resolver esse problema e descobrir qual é essa distância. Então a partícula vai vir até aqui, vai colidir e vai voltar um pouquinho, certo? Ela vai ter um coeficiente de restituição, ela vai bater aqui e vai dissipar um pouco de energia. Ela vai ter energia cinética que vai ser dissipada aqui quando colidir, tá bom? Vai ter energia potencial elétrica aqui também que vai estar associado a esse potencial e ao campo elétrico. Vamos à solução. É um exercício mais elaborado, tá bom? Vai ter aqui uma matemática mais elaborada, não é à toa que é uma questão da Mackenzie, tá bom? Então, reproduzir novamente aqui, ó, antepara o ponto B, a distância entre eles e anota os dados, é extremamente importante. Qual que é a massa da partícula? 2 gramas, converte tudo para sistema internacional. 2 gramas, converte para quilo, 2 vezes 10 a menos 3 kg, certo? Carga 20 microcoulombs, micro 10 a menos 6, desloca a vírgula aqui, fica menos 5. Ficaria 20 vezes 10 a menos 6, se você desloca a vírgula, fica 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. A diferença de potencial no ponto A, 250 volts. A distância de A até B dá 80 centímetros, em metros 0,8. O potencial no ponto B, 5 volts. Tá bom? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai usar
descobrir primeiro a velocidade com que a partícula colide lá no anteparo, tá bom? É o primeiro passo do exercício. E como é que a gente vai fazer isso? A única equação que me dá velocidade nesse tipo aqui de exercício é a equação da energia cinética, tá bom? E eu vou usar aqui um princípio da conservação da energia para poder resolver esse exercício. Então a gente vai primeiro passo, a gente vai fazer pelo menos 3 passos. Então a velocidade da partícula antes da colisão. Como é que eu vou descobrir isso? Eu sei que a energia potencial elétrica, essa equação está lá no material de vocês, a energia potencial elétrica é carga vezes diferença de potencial, certo? E energia cinética é igual a 1 meio, energia cinética é energia associada a movimento, 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Eu chamei de VI porque é a velocidade inicial que eu quero descobrir. O que me diz o princípio da conservação da energia? Que a diferença dessas energias aqui vai dar igual a zero. Isso significa dizer que energia cinética é igual a energia potencial elétrica, tá bom? Então, pelo princípio da conservação da energia, se você não se lembrar, dê uma revisadinha nisso aqui, tá lá bem escrito. O material de vocês é muito rico na explicação disso aqui. Então, usando o princípio da conservação da energia, eu posso igualar a energia cinética com a energia potencial. Qual que é a expressão da energia cinética? Essa aqui. Então, vou escrever aqui 1 meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado é igual a energia potencial elétrica, que é carga vezes a diferença de potencial. Pronto, basta eu isolar a velocidade inicial, que é o que eu quero descobrir, a velocidade com que a partícula colide ali. Beleza, como é que resolve isso? A massa está multiplicando, passou dividindo, o 2 está dividindo, passou multiplicando, o 1 está multiplicando, passou dividindo, só que ele é absorvido aqui porque é 1, tá bom? Pronto, você está com sua velocidade praticamente isolada, basta substituir esses valores. 2 vezes a carga, tá ali, 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. A diferença de potencial, potencial em A menos 1 em B, 250 menos 50, você tem dividido pela massa que está ali, 2 vezes 10 a menos 3 kg. Corta esse 2 com 2, 250 menos 50 vai dar 200. Você pode reescrever o 200 como 2 vezes 10 ao quadrado, certo? Em potência de 10 para ficar fácil de resolver. O que rola? Então, 2 vezes 2, 4, tá aqui. E aqui você vai ter multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, certo? Então vai ficar menos 5 mais 2. Está dividindo por uma potência de 10 também. Então divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar, repete a potência, vai ficar menos 3. Menos vezes menos mais. Então você vai ficar com menos 5 mais 2 mais 3. Mais 2 mais 3 dá 5. 5 menos 5 dá 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então sua resposta 4. Lembra que tem um quadrado ali no 2. Qual que é o inverso da potência? A raiz. Então, para encontrar a velocidade, você tem que tirar a raiz desse número aqui. Então, a sua velocidade inicial é igual a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então, a velocidade inicial dessa partícula é de 2 metros por segundo. Então, ele vai com 2 metros por segundo e colide com o anteparo. Vamos continuar com o exercício. É um exercício longo, então volta aí o vídeo várias vezes. Presta atenção em cada detalhe. Vamos encontrar agora a velocidade de impacto. Como é que a gente vai encontrar a velocidade de impacto? Eu chamei de velocidade final, tá bom? Que seria a velocidade... Perdão, a velocidade de impacto foi o que a gente encontrou. Aqui eu vou encontrar a velocidade após o impacto, que eu chamei de velocidade final. Então, após o impacto. Como é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir usando o coeficiente de restituição, eu chamei de CR. Ele não me falou que o coeficiente de restituição é igual à velocidade após o impacto dividido pela velocidade inicial? Sim, ele disse. Ele disse assim, o coeficiente de restituição que eu chamei de CR é a velocidade de retorno dividido pela velocidade de impacto. Ele chamou de velocidade de retorno. Eu chamei de velocidade final. Então, você sabe que o coeficiente de restituição vale 0,80. Então, basta eu isolar. Eu quero descobrir a velocidade de, como ele chamou, de retorno, velocidade de retorno, que eu chamei de VF. Então basta isolar o VF, o VI está dividindo, passou multiplicando, tá aqui. Então esse eu sei que eu descobri agora há pouco, vale 2 metros por segundo, a velocidade com que ele colide e o coeficiente de restituição 0,80. 2 vezes 0,80 dá 1,16 metros por segundo. Então a velocidade de retorno é de 1,6 metros por segundo. Esse foi o segundo passo. Eu precisava encontrar essa velocidade de retorno para poder agora encontrar uma relação para encontrar essa distância, o quanto a partícula vai andar após essa colisão, tá bom? Então agora a gente vai descobrir a distância do anteparo em que essa partícula vai parar.
O que eu vou usar novamente? Vou usar de novo a expressão da energia cinética. Energia cinética após a colisão, 1 meio de mv final ao quadrado, que é a velocidade após o impacto. Então, de novo, pelo princípio da conservação da energia potencial elétrica é igual a energia cinética, certo? Eu vou reescrever a expressão da energia potencial usando a definição de diferença de potencial, que é campo vezes distância, tá bom? Eu troquei esse VA menos VB por campo vezes distância. Se você não se lembra, pode recorrer ao seu material e você vai descobrir que a diferença de potencial pode ser escrita como campo elétrico E, aqui ó, vezes a distância R. Esse casinho era o que já estava ali. Então, reescrevendo isso, eu fico que energia potencial é igual a carga vezes o campo elétrico vezes a distância. Vamos calcular esse campo elétrico aqui, eu preciso dele. O que é campo elétrico? Campo elétrico pode ser escrito como a diferença de potencial entre esses pontos dividido pela distância. Quanto que vale a diferença de potencial? Ele já foi calculado ali, 250 menos 200, então vale... 250 menos 50, que vai dar 200 volts, dividido pela distância. Qual é a distância da diferença do ponto A ao ponto B? 0,8 metros. Então você vai descobrir que o campo elétrico ali naquela região vale 250 volts por metro. É uma das maneiras de escrever campo elétrico. Então esse campo elétrico vai ser substituído aqui. Beleza. Usando o princípio da conservação da energia, eu vou igualar a energia potencial, que é esse termo, com o termo da energia cinética. Então eu vou ficar com carga vezes campo elétrico vezes a distância igual a 1 meio da massa vezes a velocidade após o impacto ao quadrado, que eu já sei qual que é. Tá bom? Então eu quero descobrir a distância, basta isolar o R. O campo elétrico e a carga vão passar dividindo aqui, ó, certo? Tá multiplicando, passou dividindo. Esse 2 aqui apareceu ali. 1 foi absorvido ali em cima. Basta substituir os valores. Quanto que vale a massa é aquela mesma massa. 2 vezes 10 a menos 3 quilos. A velocidade após o impacto você descobriu que é 1,6 metros por segundo. Lembra desse quadrado porque está ao quadrado. Dividido por 2 vezes o campo elétrico, que é 250 volts por metro, vezes a carguinha, que vale 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. Foi um dado inicial do problema. Resolve passo a passo. Você pode escrever tudo em potência de 10 para ficar mais tranquilo. Se você resolver isso aqui, 1,6 ao quadrado vezes 10 a menos 3, você vai encontrar 2,56 vezes 10 a menos 3. O 250 pode ser escrito como 2,5 vezes 10 ao quadrado vezes 2 vezes 10 a menos 5, que é o valor da carga. Multiplicação de potência de mesma base aqui, multiplica 2,5 vezes 2 dá 5. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 2 menos 5, menos 3. Basta dividir. Se você dividir 2,56 por 5, você vai encontrar que vale 0,512 vezes 10, divisão de potência de mesma base. Conservar a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 3 mais 3. Menos 3 menos 3. Menos vezes menos mais vai ficar menos 3 mais 3, que vai dar 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então sua resposta, 0,512 metros. O problema deu a resposta em centímetro. Basta você multiplicar por 100. Multiplicando por 100, você vai descobrir que a distância que a partícula vai andar após colidir lá com o anteparo B e voltar um pouquinho será de 51,2 centímetros. Portanto, resposta correta, letra D. Certo? É um problema realmente, concordo, complexo, então voltei várias vezes. O bom do vídeo é que você pode voltar várias vezes. Eu falei um pouco rápido por causa da limitação do tempo também, para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Vamos para a última questão, questão de número 5. Questão de número 5 diz assim: o campo elétrico em uma dada região, ele é uniforme e tem módulo E igual a 100 newtons por coulomb, conforme mostra a figura. De novo, como é que eu gero campo elétrico uniforme? Perdão, com placas paralelas, por exemplo, uma placa positiva aqui, outra negativa aqui, eu consigo gerar um campo elétrico uniforme. Então você tem essas situações aqui, você tem um ponto, a distância do ponto A ao ponto B, o ponto C e o campo está aí. Letra A, ele diz para você determinar a diferença de potencial entre os pontos A e B, entre os pontos B e C e entre os pontos A e C, certo? E letra B pede para você determinar a força elétrica que age sobre uma carga pontual Q de 1,0 vezes 10 a menos 6 coulombs colocada no ponto A desse campo. Determine, portanto, o trabalho realizado por um agente externo para conduzir essa carga com a velocidade constante do ponto A até o ponto C. Vamos à solução. Beleza, letra A, ele pede para você calcular o potencial
de A para B, de B para C e de C para A. Como é que faz isso? Ó, na primeira, de A para B, você pode usar a expressão, já que você tem um campo elétrico, campo, a relação do campo, potencial e distância. Campo é igual a diferença de potencial dividido pela distância, que é o potencial passa a distância multiplicando. Tá aqui, ó. Você tem o potencial isolado, certo? Quanto que vale a distância entre o ponto A e B? 0,1 metros. O campo 100 multiplica esses números, você pode escrever ele na potência de 10, se você quiser. 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa de 0,1. E 100 pode ser escrito como 1 vezes 10 ao quadrado. Multiplica 1 vezes 1 é 1, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoente. 2 menos 1 dá 1. Newton vezes metro por coulomb. Isso aqui dá joule por coulomb, que é justamente uma das unidades de potencial elétrico, que é justamente o volt, tá bom? Beleza, então o potencial de A para B vale 10 volts. O potencial de B para C ocorre que o campo está assim e eles estão em cima do mesmo potencial, como se fosse de uma... Aqui em cima dessa região, é porque eu não desenhei retinho, mas ali no desenho, como eles estão em cima da mesma posição com relação ao campo, significa que eles estão em cima de um equipotencial, significa que o potencial em B é igual ao potencial em C, então a diferença entre eles, já que eles são iguais, é zero, tudo bem? Já o potencial de A para C, olha as posições que ele ocupa. O que importa é essas equipotenciais aqui. A posição que A ocupa com relação a C, já que A e B estão à mesma distância e C e B estão na mesma equipotencial também, que passa aqui, certo? Então você pode afirmar que a diferença de potencial de A para C é igual à diferença de potencial de A para B, que vale 10 volts. Então a de A para C também vale 10 volts. Tudo certo? Então está reescrito aqui. V de A para C, 10 volts. Letra B. Ele pede para você calcular o trabalho. Então, o que ocorre? Ele me deu uma força, então com essa força... não, na verdade ele pede... Vamos ver o que ele pede para calcular a força. Determine a força elétrica que age sobre uma carga pontual Q, positiva, ele está afirmando que é positiva, colocada no ponto A deste campo. Depois determine o trabalho realizado por um agente externo para conduzir essa carga com a velocidade constante do ponto A até o ponto C. Então primeiro vamos calcular a força. Força é carga vezes campo elétrico, tá bom? Carguinha vezes o campo elétrico. A carga ele te deu um positivo, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, e o campo você tem lá, 100 volts, 100 newton por coulomb. Multiplica, você pode escrever de novo em potência de 10. Dá 1 vezes 10 ao quadrado, certo? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Então conserva a base, vai ficar 1 vezes 1, 1. 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado, conserva a base, somos expoente. Vai ficar menos 6 mais 2, menos 4. A força é de 1 vezes 10 a menos 4 newtons. Agora você quer calcular o trabalho realizado por um agente externo para levar a carga do ponto A ao ponto C. Trabalho para levar a carga do ponto A ao ponto C é igual à carga que está sendo levada, vezes a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C, tá bom? O que rola? A carga você tem e o potencial também, porque isso você descobriu lá no tópico da letra A, que é 10 volts. A carga você tem, só resolver essa multiplicação. Você pode escrever 10 como 1 vezes 10 elevado a 1. Então fica 1 vezes 1, 1. 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 1, multiplicação de potência de mesma base, conservar a base e somos expoente. Vai ficar menos 6 mais 1, menos 5. Unidade de trabalho é a mesma unidade de energia, joule. Coulomb vezes volt pode ser escrito como joule, tá bom? Por quê? Porque volt pode ser escrito como joule, que é metro, newton vezes metro, tá bom? E ocorre que aparece um coulomb que pode ser cortado. No fim, é só você se lembrar que trabalho tem unidade de energia, trabalho é energia, tá bom? Então, conclusão, nós encontramos uma resposta positiva. O gabarito aí do seu material diz que a resposta é negativa, só que para isso ocorrer, a carga deveria ser negativa, tá bom? Então esse sinal aí fica como análise para você. O gabarito diz que é negativa, mas a minha resposta deu positiva. Para a carga C, para esse trabalho ser negativo, essa carga que ele tinha me dado aqui no problema, ali ó, essa carga aqui deveria ser negativa, tá bom? Mas ok. Beleza? Então concluímos aí a solução.
da correção dessa lista. Obrigado pela sua atenção, bons estudos, mais uma vez fiquem em casa e um forte abraço a todos.